dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Quarta-feira estamos juntos para mais uma edição do Evangelizar Informa, o programa de notícia, informação, variedade, prestação de serviço, do jeitinho que o telespectador aqui da TV Evangelizar gosta. É ou não é? Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal parabólica, mais de 2.200 cidades do nosso sinal HD e também lá no Facebook, onde a gente vai interagindo, você vai participando e você vai me falando como é que está o amanhecer aí na sua cidade. Vamos que vamos, gente! Hoje um pouquinho mais tarde, 8 horas e 32 minutos, em função da nossa programação especial da Santa Missa, mas tudo bem, vamos ficar mais um pouquinho com vocês também até mais tarde. Vocês vão ver. Vamos para as manchetes? O que vai ser manchete? O que vai ser manchete agora, Ricardo? O que vai ser notícia? Ricardo, o que vai ser notícia no programa de hoje? Taca-lhe pau! Temporal no Rio Grande do Sul provoca a primeira morte em Porto Alegre. Temperatura cairá para abaixo de zero e tem previsão de neve em Santa Catarina. Começa hoje o prazo para pagamento do imposto de propriedade rural. E os números do aluguel nas cidades. No mês de julho, a alta do aluguel residencial desacelerou. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, dia 17 de agosto, já está no ar. E o friozinho chegou, quer dizer, tá chegando aqui no sul do país, pelo menos aqui na região de Curitiba, gente. Vamos pra rua mostrar pra vocês como é que tá? Tava chovendo até agora há pouco, tá nublado, mas em alguns pontos da cidade tá garoando. Aqui no centro, por exemplo, tem uma garoinha fina, aquela só pra tapear, porque molha uma barbaridade e gela, porque tá ventando. Temperatura amena, na marca dos 14 graus. Amanhã que o bicho pega. Mas amanhã... Se prepare que agora vem aquele inverno. Por falar nisso, nós vamos tratar desse assunto a partir de agora, mas antes, deixa eu trazer a Fabiana aqui para trazer informações do que está acontecendo mais aqui ao extremo no sul, lá na região de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo por lá, Fabi? Bom dia! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Olha, a ocorrência de fortes chuvas e até queda de granizo tem causado aí muitos estragos no Rio Grande do Sul. A gente vai falar especificamente sobre Porto Alegre, que infelizmente registrou a primeira morte por conta dessa situação. O Danner Hernandes Silva, de 45 anos, desapareceu na noite de segunda-feira durante aí o temporal. Enquanto ele ajudava vizinhos, ele desapareceu na Rua da Represa e o corpo dele só foi encontrado no final da manhã de ontem, final da manhã de terça-feira, numa área próxima ao Anfiteatro Pôr do Sol. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do Danner foi arrastado aí por um percurso de até 15 quilômetros, o corpo arrastado pela força das águas. Infelizmente, o Danner faleceu, o corpo dele está sendo velado na manhã dessa quarta-feira e deve ser sepultado ainda pela manhã. Então, essa notícia é muito triste, mas a gente ainda tem mais informações ali do Rio Grande do Sul. 460 pessoas foram afetadas aí pelas fortes chuvas e em Canoas, Eldorado do Sul e Gravataí, as aulas foram canceladas por conta das fortes chuvas. A previsão de retomada é para algumas escolas ainda, claro que tudo depende da situação, que ainda, a região permanece em alerta. Segundo aí a Companhia de Energia Elétrica, pelo menos 210 mil unidades ficaram sem energia e a pista marginal da BR-116 em Canoas, ali no quilômetro 264, permanece interditada por causa da queda de postes, queda aí que foi ocasionada pelos ventos fortes que passaram de 120 km por hora. Agora a gente fala também de outra região bem afetada aí pelas chuvas e pelos fortes ventos, que é a cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. Olha só, o vendaval assustou aí moradores e comerciantes. Os ventos chegaram a 60 km por hora e a região ainda permanece em alerta até amanhã. Então, alerta de fortes chuvas aí para a região permanecem até amanhã, Vilches. Fabi, agora me conta uma coisa. O que toda essa chuvarada lá no Rio Grande do Sul, esse ciclone extratropical está provocando lá na região metropolitana de Porto Alegre e na capital, vai provocar quando ele começar a se deslocar mais para cima, mais aqui para Santa Catarina, para o Paranazão?
Olha, a previsão é de que vai ter neve, Vilches. Essa frente fria aí que está avançando, ela vai derrubar as temperaturas. Falando especificamente de Santa Catarina, as temperaturas vão cair bastante. E aí essa junção de frio e umidade, claro, aí pode trazer neve. As temperaturas vão ficar registradas entre -6 e -3 graus. Então a ocorrência de neve pode ter sim na Serra Catarinense. E olha que interessante, deve ser a primeira neve do inverno, porque já teve uma neve por lá, mas foi no outono, foi em maio. Agora no inverno ainda não teve neve, essa deve ser a primeira do inverno. E o que vai acontecer aqui no Paraná? As temperaturas vão cair, né, Vilches? Em Curitiba a gente já está sentindo essa mudança, como você comentou ali no comecinho. A chuva chegou à capital paranaense ontem, a gente ainda tem ocorrência de chuva. Agora uma garoa bem fininha aqui na capital, temperatura na marca dos 14 graus, não deve passar dos 18, mas as temperaturas vão começar a cair ainda mais a partir de amanhã. E na sexta-feira tem até alerta da Defesa Civil aqui para a capital paranaense, viu? 4 graus, vai ter geada e a sensação vai ser de -1 grau aqui na capital paranaense. Ocorrência de neve no Paraná? Pode ter também, só que nas cidades de Palmas e General Carneiro. Vamos aguardar, né, Vilches? A questão é que todo mundo vai ter que se agasalhar bastante, que o friozinho chegou para valer, viu? E bota friozão, friozão. Ô, Fabi, só para encerrar sua participação, me conta onde você tá, que ponto turístico é esse que tá atrás de você? Opa, claro, Vilches. Vamos mostrar para quem está nos assistindo. Nós estamos no Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho, porque ele tem esse olho gigante aqui, né? É um museu, claro, que foi idealizado pelo Oscar Niemeyer, que é um dos maiores arquitetos do Brasil e do mundo, e é um dos pontos turísticos mais visitados aqui da capital paranaense. Então, claro, a gente dá um gostinho aqui desse belíssimo ponto turístico para quem está nos assistindo em todo o Brasil, Vilches. Show, valeu, Fabi. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação, com imagens também do Ivan, que está com ela lá. A gente já encerra essa participação. Isso aqui fica no Centro Cívico, pertinho aqui do centro da cidade também. Bonito, uma barbaridade. Vamos continuar falando da previsão do tempo, gente. Afinal de contas, hoje ainda é quarta-feira e essa friaca aqui no sul mais rigorosa também está provocando chuvas lá para o centro-oeste e sudeste do país. Acompanhe, taca-lhe pau. O tempo segue muito instável nesta quarta-feira em grande parte do centro e sul do Brasil, ainda com rajadas de vento que podem chegar até 80 km por hora, desde o sul de Mato Grosso até o interior do Paraná, pegando todo o estado de Mato Grosso do Sul. Tem condições de temporais no extremo sul do estado e também no interior paranaense. O risco de temporais persiste em todo o estado de Santa Catarina. Vai ser um dia com mais nebulosidade e com temperaturas baixas. A chuva acontece a qualquer hora do dia. Essas instabilidades também avançam para o estado de São Paulo e já volta a chover em vários momentos em todo o oeste e extremo sul paulista. As temperaturas ficam mais amenas, mas na região da capital ainda vai ser um dia marcado por sol e com temperaturas altas no período da tarde. Por enquanto, ainda sem chuva em todo o estado mineiro, em Goiás, no Tocantins e em todo o interior da Bahia. Tem previsão de chuva na região de Salvador, em todo o litoral de Sergipe e também de Alagoas. A chuva pode vir com moderada até forte intensidade, acompanhadas por rajadas de vento que podem chegar até 60 km por hora. No norte do Brasil, as pancadas são mais isoladas, mas ainda há atenção para as rajadas de vento no sul de Rondônia, que podem chegar até 60 km por hora. A maior parte do interior de Minas, a cidade do Rio, todo o estado de São Paulo e áreas do sul de Goiás, ainda com rajadas de vento nessa mesma intensidade ao longo do dia. A máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre, mas ainda chega a 38 graus em Cuiabá, máxima de 32 graus no Rio de Janeiro e apenas 28 graus em Salvador. A mudança de temperatura também em pouco espaço de tempo, né, gente? E o curioso é que não é só aqui no sul, não, no sudeste, parte do centro-oeste também, né? Por isso que a gente sempre procura trazer essas informações mais atualizadas, porque principalmente para quem trabalha no campo, existe aquele alerta de geada, existe aquele alerta de temporal nas cidades. Então esse tipo de prestação de serviço também é marca aqui do Evangelizar Informa. Deixa eu trazer outras informações para vocês, afinal de contas começou a correr aquele prazo para as eleições agora de outubro, né? E daí começa a valer, né? Tem um horário político na televisão, tem agora a propaganda que já é permitida na internet. Você deve ter recebido um monte de coisa no Zap, ter recebido lá no Facebook, no Instagram, não é? Vanessa está com a gente, tem as informações. Vem, Vanessa, bom dia.
Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Brasil. E começou. Já está permitida a propaganda eleitoral de candidatas e candidatos às eleições 2022, inclusive na internet. Os mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar vão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. As eleições acontecem no dia 2 de outubro em primeiro turno e no dia 30 de outubro em eventual segundo turno. Em 26 de agosto tem início o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que vai até 30 de setembro para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Segundo a legislação eleitoral, os alto-falantes ou amplificadores de som podem funcionar entre 8 da manhã e 10 da noite durante a campanha, até a véspera da eleição, 1º de outubro. Até 29 de setembro, as candidatas ou candidatos, os partidos, as federações e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de som fixa entre 8 da manhã e meia-noite. Esse horário poderá ser prorrogado por mais 2 horas se o comício for de encerramento de campanha. Já a distribuição de material gráfico, como panfletos e santinhos, e a caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio, estão liberadas até às 10 da noite de 1º de outubro. Nesse momento, Vilches, cabe a nós, eleitores, ficarmos de olho nas propostas e atentos às informações para fugir das fake news. Voltamos com você no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Na verdade, o que me incomoda muito nesse período, são aqueles caras que ficam mandando santinho pelo Zap. São 2 candidatos aqui no Paraná que descobriram o meu telefone e ficam mandando todo santo dia. E olha que eu já bloqueei um, né? E o cara insiste porque de outro telefone ele continua mandando. Esses caras não estão ligados que eles estão perdendo voto. Isso aqui é pior do que chamada de operadora de celular que fica ligando e incomodando a gente, né? E os caras acham que estão certos. Imagina, encheu o saco mandando santinho propaganda. Que saco que é isso? Ó, e faz tempo, hein? Antes desse período de início de propaganda eleitoral permitida de forma oficial. Vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho. Depois, na volta, nós temos que falar do ITR, que já foi aberto o prazo para recolhimento de taxa, para fazer esse pagamento do imposto. É o IPTU rural, né? Sobre isso. E vamos trazer um monte de informação. Depois do intervalo. Sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 47 minutos e vamos direto para a América Central. Falar o que está acontecendo na Nicarágua, gente, porque lá a Igreja Católica está sofrendo uma perseguição do governo federal. Teve fechamento de igreja, proibição de procissão, fechamento de rádios da Igreja Católica e agora, mais recentemente, a prisão de um padre. Acompanhe. Permanece preso o padre detido no fim de semana na Nicarágua. A arquidiocese informou desconhecer a razão da prisão e informou ser vítima de perseguição. As relações entre a Igreja Católica e o governo de Daniel Ortega se tornaram desrespeitosas depois de determinações do governo. Primeiro, procissões em todo o país foram proibidas. Depois, o governo cassou as concessões de rádio da igreja e tirou as emissoras do ar. O bispo da cidade de Matagalpa está em prisão domiciliar faz 11 dias, por outra determinação do governo central. O bispo foi acusado de incitar manifestações contra Daniel Ortega. Em 2018, a Igreja Católica já acolheu e divulgou protestos pacíficos em favor da população. Como resposta, na época, 18 freiras da Costa Rica foram expulsas da Nicarágua. Elas denunciaram violações de direitos humanos em cidades pobres do país. Daniel Ortega, um ex-guerrilheiro, está no seu 4º mandato como presidente, mas as eleições foram consideradas suspeitas por países da Europa e os Estados Unidos, que enviaram observadores. Independentemente de eu ser católico, independentemente de eu trabalhar à frente de um jornal aqui na TV Evangelizar, uma emissora católica, democracia não é isso. Democracia é saber ouvir as vozes divergentes, ainda que seja uma oposição aberta, e não é o caso da igreja. A igreja não faz oposição política, a igreja tem posição, a posição dos mais pobres, a posição dos oprimidos, uma opção que é bíblica, uma posição claríssima.
não estamos falando de política, estamos falando de professar a sua fé. Democracia não é proibir igreja, democracia não é distinguir qual igreja serve e qual igreja não serve. Isso não é democracia. E por isso que nós aqui da TV Evangelizar estamos atentos ao que está acontecendo por lá. Se a grande imprensa não noticia, a gente acompanha e traz as informações aqui para vocês, tá bom? Deixa eu trazer informações agora para você que mora na zona rural. A notícia não é boa não, mas é aquela coisa, né? Se nós aqui na cidade temos que pagar o tal do IPTU, tá na hora de vocês pagarem também o ITR. Começou tudo, gente, acompanhe. Já começou a contar o prazo para a declaração de ITR de quem tem propriedade rural em todo o país. O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O prazo para a apresentação do documento termina no dia 30 de setembro. Para preencher a declaração, é preciso baixar o programa na página da Receita Federal na internet. O pagamento do ITR pode ser parcelado em até 4 cotas, do mesmo valor, mensais e consecutivas, desde que a cota tenha valor mínimo de R$ 50. Segundo a Receita, o imposto devido com valor inferior a R$ 100 deve ser pago em cota única. Tanto a primeira parcela como a cota única devem ser pagas até o dia 30 do mês que vem. E voltando para as cidades, para informar que em 3 capitais chegou de fato o sinal 5G. Inclusive aqui em Curitiba. É uma das notícias do nosso giro de informações no Informa na Cidade. Taca-lhe pau! Mais 3 capitais começaram a fazer testes com sinal 5G de telefonia celular. Curitiba, Goiânia e Salvador se juntam a outras 5 cidades que já têm a nova tecnologia instalada. Entre outras novidades, o 5G irá permitir baixar filmes da internet de forma mais rápida e permitir a implantação de nova tecnologia em eletrodomésticos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tirou do ar todas as páginas da internet de serviços públicos no período da manhã de ontem. A justificativa foi um ataque de hackers que poderia afetar a base de dados da própria Prefeitura. Serviços ligados a consultas, resultados de exame e a nota carioca ficaram fora do ar. Estudantes que estavam na expectativa de conseguir bolsa de estudos para fazer uma faculdade já podem fazer a consulta de aprovação no FIES, o Programa Federal de Financiamento Estudantil. A página para esse tipo de informação, o Acesso Único, já está no ar. A segunda chamada ficou marcada para o dia 22. Esta cena foi registrada no avião que fazia o voo São Paulo-Recife. O passageiro disse que teve essa reação após ser surpreendido com uma ação da equipe de voo. O rapaz estava desacordado e aplicaram uma injeção de glicose nele, que agiu dessa forma. Que história mal explicada. Vamos para o intervalo? E depois, na volta, nós vamos trazer detalhes a respeito do mais recente levantamento sobre o valor do aluguel aqui no Brasil. Sai daí não. A boa notícia é o seguinte, que ele parou de crescer. Depois a gente detalha, tá? Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 57 minutos para falarmos do preço do aluguel. Sim, afinal de contas, todo mês tem sempre alguém ali renovando o seu contrato, né? E sempre serve como base aquele levantamento feito pela FIP, a Fundação de Pesquisas Estatísticas. E aí esse dado é importante para fazer aqueles cálculos e saber quanto que vai ser o reajuste, se é que tem um reajuste, né? Saiu o último levantamento e a Elu tá com a gente para trazer essas informações. Vem, Elu, bom dia! Oi, Vilches, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. A notícia de hoje é sobre o valor do aluguel. No mês de julho, a alta do aluguel residencial desacelerou. A Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPESAP, mostra o aumento de 1,37% no mês, contra 1,84% no mês de abril e 1,70% no mês de maio. Apesar do aumento, foi pequeno quando comparado aos outros meses desse ano. Com esse resultado do índice FIPESAP, mais o de locações residenciais, o Brasil acumula uma alta de mais de 14% nos últimos 12 meses.
Esse valor também é maior do que a inflação acumulada do período, de mais de 10%. A pesquisa mostra que apenas uma das 25 cidades pesquisadas registrou essa queda do índice. Foi em Joinville, em Santa Catarina, com menos de 0,78%. Entre as principais altas estão São José, em Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará e Campinas, em São Paulo. O preço médio de locação ficou em R$ 34,92 por metro quadrado. Já a cidade de Barueri está entre as cidades que o preço médio de locação residencial foi o mais elevado, R$ 46,25 por metro quadrado, seguido de São Paulo, Recife, Santos e Florianópolis. A pesquisa mostra ainda que as cidades com o menor valor residencial são Niterói, Fortaleza, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Pelotas. Eu já estava pensando em me mudar, Vilches, mas esses valores são instáveis e mudam todos os meses. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Elu. Por isso que a gente sempre faz questão de trazer esses dados, essas informações todo mês, quando tem esse tipo de levantamento, para você ter essa noção de como é que está funcionando o mercado imobiliário de aluguéis. Agora é o seguinte, vamos lá para o Recife agora, onde semana passada, lembra? Claro que lembra. Teve eliminatória do Vem, aí nossa equipe foi lá, deu uma assuntada para conhecer Recife e vai trazer como é que a pesca artesanal movimenta a economia por lá. Acompanhe. Ah, Olinda, quantos encantos, quantas histórias do alto dessa colina. A cidade já foi palco de diversos acontecimentos históricos no período colonial. É o 4º município mais antigo do Brasil. O mar é o papel de parede de quem mora aqui. Para os turistas, as praias da região servem para o bom descanso. Para os moradores, estas águas são também a garantia de comida na mesa. Seu Ciro veio em busca do jantar da família. Ao longo do dia, de manhã e parte da tarde, ele é pedreiro. Quando termina o serviço, seu Ciro vem para a praia, ele e a rede. E nós estamos na Praia do Carmo, em Olinda. Estou aqui com o seu Ciro, que é pedreiro e nas horas vagas pescador, é isso mesmo? É verdade, dá uma pescadinha para distrair um pouquinho a mente. Tem muito peixe por aqui? Tem. Quanto tempo em média o senhor leva para pescar aí? Quantos quilos também? Lá para as 7 horas, 8 horas da noite já tem uns 10 quilos de peixe já. 10 quilos? E o senhor está aqui desde que horas? Eu cheguei aqui há uma hora, não faz nem uma hora ainda. Ainda não pegou ainda? Não, ainda nenhum ainda. Tem que ter paciência, senão não pega. É verdade. Mais de 60% de toda a produção pesqueira em Pernambuco vem da pesca artesanal, justamente como essa tarefa do seu Ciro, rotina deste velho homem do mar. São 30 mil pescadores artesanais, incansáveis, a puxar rede pela preciosa costa do estado. E o tempo foi passando e a maré baixando. No começo da noite, uma luz o guiava até o ponto certo. Mais uma hora foi, com a ajuda do filho, mais uma conquista daquelas neste mar precioso. É outra noite para celebrar e agradecer. Quase 7 horas da noite, esperamos. Aqui tá o Bruno, também o seu Cício lá do começo. Deu para pegar peixe? Deu. Cadê o peixe? Tá saindo, graças a Deus, agora. Aqui, ó, ainda peixe. Ainda vem mais aí. Tá tendo a rede ali para pegar mais. Qual que vai ser a janta de hoje? Hoje vai ser peixe. Arroz com peixe. E por falar em Olinda, por falar em Recife, por falar em Vem, vocês acreditam que o artista plástico está preparando um grande troféu para entregar para o grande vencedor dessa etapa? Acompanhe. A união perfeita entre força e sensibilidade é a marca do trabalho desse escultor. E é das mãos habilidosas dele que sairá o grande troféu do Festival Vem, Voz, Evangelização e Música, o maior festival de música católica do Brasil, que vai revelar vozes e canções. O Luiz Gagliastri abraçou a missão de produzir a obra de arte que vai contemplar os vencedores. Um convite marcante em sua carreira. Foi um prazer e um orgulho muito grande, porque eu cresci, na fé católica, meus pais, e toda a minha obra ela é inspirada na natureza e nos ensinamentos que o nosso grande mestre nos passou. Por isso que eu sempre trabalho com a parte de ecologia, eu faço projetos que lutam pela preservação do meio ambiente.
Escultor há mais de 35 anos, o Luiz já produziu cerca de 25 mil peças. Aprendeu técnicas de fundição em bronze e alumínio nos Estados Unidos. E hoje se destaca como um dos maiores artistas do Brasil e do exterior. Ele conta como funciona o processo de produção do troféu. Tudo começa com o desenho, um esboço da ideia. Após a aprovação, é hora de tirar do papel. O processo seguinte é a modelagem em argila. A gente completa a modelagem com um molde, faz um molde em cima dessa peça modelada em gesso, reproduz a peça em parafina. Essa parafina é retocada, ela é envolvida com materiais refratários de gesso, né, até formar um bloco. Esse bloco vai para uma estufa. O alumínio é derretido no forno a 725 graus e colocado nos blocos com formatos dos elementos do troféu. E é aqui que a obra começa a ganhar vida. Aí depois que você teve a peça esfriada, né, você rompe o bloco e você fica com a peça bruta. Aí você vai cortar os canais da peça e fazer os lixamentos até chegar no polimento, que é a fase final. E aí, ficou curioso? Mas o resultado você vai conferir somente na grande final do Festival Vem, que acontecerá no dia 17 de setembro. E o Luiz garante que todo mundo vai se surpreender. Eu digo que eu não faço troféu, que eu faço esculturas. Então a pessoa não vai receber um troféu, ela vai receber uma obra de arte. Mas você que vai receber essa peça, que está nos assistindo, né, vai ficar muito feliz, e eu tenho certeza absoluta de que você vai continuar, vai crescer na tua carreira, vai ter sucesso, basta apenas que você acredite. Paz e luz pra andar certo e saber por onde vou. Ô, Fabi, eu pensei que a gente fosse mostrar agora esse troféu, vai ficar só pra final então? Ah, esperar, né? Ó, e a final tá longe, porque nesse fim de semana, sabadão agora, às 7 da noite, acontece aqui a transmissão da terceira etapa de classificatória, que nós vamos conhecer aqui na nossa audição os finalistas aqui do sul do Brasil. Já mostramos lá no norte, em Palmas, no nordeste, lá em Olinda, Recife, e agora vai ser aqui no sul, em Maringá. E aí depois, na final, que vai ser aqui em Curitiba, é que a gente vai conhecer o tal do troféu que o homem tá preparando lá. Tá bom? Mas a gente vai informando vocês aí. Só o troféu que não deu pra mostrar. Pensei que fosse do Tom. Você que tava lá, Dutão? Não, nem mostrou pra gente. Ah, tem problema. Depois a gente conhece. Chega! Já estouramos um pouquinho, mas é por causa da programação especial do dia de hoje, tá bom? O Evangelizar em Forma termina aqui. Coladinho vê o programa com a palavra. Nós voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Com frio, mas vai estar um frio, mas não tem problema não. 8h20 estaremos aqui. Fui!